Boa noite. Estamos juntos mais uma vez para esse nosso encontro de todas as quintas-feiras na nossa palestra da Casa Espírita Aprendizes do Evangelho. Sejamos mais uma vez abençoados pela paz, pelo amor do nosso Mestre Jesus e de todos os trabalhadores espirituais da nossa casa que nos abraçam e nos acolhem. Hoje vamos ter o nosso querido colega Lúcio apresentando a palestra dessa noite sobre uma personagem bastante significativa da doutrina espírita aqui no Brasil. Tenho certeza que vai ser muito interessante a gente aprender um pouco sobre a vida dessa personagem, que eu não vou estragar a surpresa aqui agora. Acompanhe a palestra do Lúcio. Tenho certeza que vai ser muito boa. A diretoria da casa também nos pede para avisar, agradecer a todos que estão colaborando com a nossa campanha Alta de Souza, a famosa campanha do quilo, que arrecada alimentos e distribui para as famílias assistidas pela nossa casa. As cestas básicas são distribuídas no último final de semana do mês e com a proximidade aí da data da distribuição, nós estamos solicitando a quem puder e quem quiser colaborar com a campanha que envie lá para casa todas as segundas-feiras pela manhã. A casa está aberta para receber as doações do alimento não perecível, né, que compõe as cestas básicas: arroz, feijão, farinha, óleo, leite, macarrão, café. Todos esses itens são muito importantes para serem distribuídos aí para as famílias assistidas. Contamos mais uma vez com a colaboração de todos. Então, agora com vocês, o Lúcio e a sua palestra. Muito obrigado, fiquem em paz, se mantenham em segurança, em isolamento, e até a próxima semana, se Deus quiser. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. É uma imensa alegria estar novamente aqui, no Aprendizes do Evangelho, conversando com vocês. Que a paz de Jesus esteja com cada um de nós neste momento e em todos de nossas vidas. Fé, esperança e caridade. Essas são conhecidas como as três virtudes fundamentais. Na teologia clássica, são conhecidas também como as três virtudes teologais. A teologia clássica estuda aí, né, tudo que é de Deus, né, de uma forma até um pouco científica também, né, de uma forma até mais com mais afinco, com mais detalhes. E claro, não pode ficar de fora da teologia clássica o estudo também do Evangelho. E nós, enquanto cidadãos, né, enquanto pessoas que têm vidas aí comuns, que não vivem para a teologia, quando nós compreendemos o Evangelho, à medida que nós entendemos os princípios de Jesus, nós vamos percebendo uma fonte ainda mais propícia do que os próprios textos bíblicos, os próprios textos evangélicos para a nossa iluminação. Nós sabemos que o Evangelho é a boa nova que Jesus trouxe, com lições de amor, exemplos de postura moral ao alcance de cada um de nós. Só que além dos textos, podemos dizer também que existem outras cópias ainda mais eloquentes e mais visíveis. Os exemplos que aqueles irmãos e aquelas irmãs que converteram seus modos de vida, de modo a viverem como o Mestre exemplificou, deixaram para nós. Cada um de nós tem a missão de evoluir, de crescer e, claro, de contribuir para com o crescimento de todos ao nosso redor, através do amor e da paz que nós semeamos. Podemos ver pessoas convertidas, como Paulo de Tarso disse em sua carta aos Coríntios, em verdadeiras cartas vivas do Evangelho cristão. E nesta noite, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos olhar para uma das verdadeiras cartas que ficaram gravadas para a lição da esperança e também para a lição da caridade e da fé. Olhar para essas páginas dessa carta viva ensina a gente a ter mais esperança, a ser mais caridoso e ter mais fé. Esse espírito que teria vivido a época de Jesus, foi discípulo de Inácio de Antioquia. Esse Inácio, por sua vez, foi discípulo
do bem-amado de Jesus, né, o João Evangelista. E, na ausência de Inácio, seu discípulo pregou muito, né, em Israel, na Palestina, na verdade, né? Um século depois, essa alma reencarna em Roma e a história dela é narrada na obra Ave Cristo, do saudoso Chico Xavier, né, psicografia do Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Essa alma encarna como o escravo Rufo. Rufo era escravo de Tassiano, que era um nobre, um patrício romano, marcado pelas tradições, pelo culto aos deuses familiares, em especial à deusa Cíbele. E, por isso, por estar envolvido demais com essas tradições, ele não aceitava, como a maioria da sociedade então da época, as lições trazidas por Jesus, deixadas e transmitidas pelos seguidores de Jesus. Rufo, como escravo, e como vários outros escravos de Tassiano, era cristão. Ele tinha, né, a sua esposa e as suas filhinhas, né, e um belo dia, em uma festa, uma solenidade de Tassiano, Tassiano pediu a alguns soldados, alguns guardas, que forçassem alguma situação. Pediu então que um a um dos escravos fosse renegando a crença nas lições do Nazareno, mas ele pediu que deixasse Rufo como o último, porque ele sabia da presença de espírito do Rufo, da firmeza da fé do escravo, e, e isso poderia influenciar, né, causar uma liderança negativa, né, nos demais escravos. Então, um a um foi lá renegando a sua fé e aceitando o culto à deusa Cíbele, mas Rufo não. Rufo, depois de levar chicotadas, de levar diversos tormentos, diversas surras mesmo, torturas, e olhando ainda também a esposa e as filhinhas, sabendo do destino cruel que aguardava elas, que seria o banimento da propriedade de Tassiano, sendo vendidas como escravos para outros senhores, ele estava dividido, mas ao mesmo tempo a sua fé era muito mais forte. E no derradeiro momento, quando foi dada a sua última chance, ele reafirmou a sua fé e teve a sua sentença. Então você vai morrer. Sua esposa e suas filhas estarão também amanhã já em outro local, com outros senhores. O senhor, né, de escravos que comprou a esposa e as filhinhas de Tassiano, vendo aquela cena, chegou, claro, no ouvido do agonizante escravo e sussurrou bem baixinho: Não te preocupe, elas estarão bem. Eu sou cristão também. Então, morre em paz. E Tassiano realmente conseguiu desencarnar em paz e ser aí de grande valia na propagação dos ensinos de Jesus, né? Até mesmo, né, na tarefa santificante lá do outro lado. Rufo, no caso, ele viveu em outras ocasiões aqui na Terra, até que por fim ele reencarnou em 1º de maio de 1880 na cidade de Sacramento, no estado de Minas Gerais, lá no Triângulo Mineiro. Nessa ocasião, ele volta à esfera terrena como o espírito conhecido de Eurípides Barçanufo. Eurípides precocemente teve como notável a sua inteligência e o seu senso de responsabilidade. E nós aqui que estudamos a doutrina espírita sabemos que isso certamente era fruto das suas encarnações pretéritas. Ainda muito jovem e muito estudioso, ele foi incumbido por seu mestre, por seu professor, a ensinar os seus colegas na sala de aula. Também muito jovem ainda, destacou-se muito como orador e entrou para a atividade política, sendo vereador na sua cidade. Por causa disso, ele também tornou-se secretário da Irmandade Católica São Vicente de Paula, onde lá fundou também o jornal Gazeta de Sacramento e o Liceu Sacramentano. Só que como nós podemos entender, né, Eurípides na época ele não era ainda espírita. Né? A sua conversão, no caso, ela se deu
através de um dos seus tios, tio Mariano da Cunha, que lhe presenteou com o livro Depois da Morte, de Leon Denis. Esse livro eu recomendo muito, tá? Para quem realmente tiver a curiosidade, porque ele fala de como era uma crença desde os antigos, né? Por exemplo, do pessoal da Índia, do pessoal da China, do pessoal também grego, dos egípcios, as diversas correntes filosóficas, religiosas e de pensamento da antiguidade até chegar na era cristã, né? E evidentemente até chegar nos estudos espíritas, né? Como era a crença, principalmente na questão do politeísmo e o monoteísmo e, evidentemente, a crença nas vidas sucessivas. Por conta dessa obra, Eurípides ficou muito mais curioso, e essa curiosidade o levou a estudar as obras básicas de Allan Kardec, e também a ler a Revista Espírita, todas as publicações da época que existiam. O tio Mariano fazia parte de um grupo que estudava o Espiritismo na Fazenda Santa Maria. Essa fazenda ela ficava a 14 quilômetros de Sacramento, e na sexta-feira da Paixão do ano de 1904, Mariano levou o sobrinho e mais um amigo dele para conhecer o grupo e assistir à sessão espírita. É claro que Eurípides ficou maravilhado com o que viu, e dias depois ele voltou para a Fazenda Santa Maria para assistir mais uma sessão. E nessa segunda ocasião, ele recebeu uma mensagem do espírito de São Vicente de Paula, o mesmo santo que dava nome à Irmandade Católica onde Eurípides atuava. Vicente de Paula convocava Eurípides a assumir a doutrina espírita. Ele dizia na comunicação o seguinte: meu filho, as portas de Sacramento vão fechar-se para você. Os amigos vão se afastar. A família voltar-se-á contra você. Mas não se importe. Proclame sempre a verdade, porque, a partir dessa hora, as responsabilidades de seu espírito se ampliarão ilimitadamente. E, de fato, ele imediatamente procurou, então, assim que ele saiu da reunião, ele voltou para Sacramento, procurou o vigário da cidade, se desligou das funções, né, junto à Irmandade, colocou o cargo dele à disposição da Irmandade, e a partir daí ele passou a estudar com mais afinco a nova filosofia, a estudar também os fenômenos que chamavam muito a atenção na época. Então, assim, ele estudava com muita garra mesmo, com muita determinação. Tirava todas as dúvidas, fazia testes, experiências, lia muito, né? E até que por fim ele foi tirando, tudo foi ficando muito mais claro. Só que à medida que as coisas ficavam mais claras para Eurípides, ele percebia também que os seus familiares, um a um, e os seus amigos, um a um, começavam também a se afastar. Ele foi se tornando uma pessoa incompreendida ali na cidade. Ele continuou, claro, lecionando, ele era professor, e ele quis, no entanto, no meio de toda a atividade acadêmica que ele realizava, ele queria incluir também na grade eletiva o estudo de princípios, né, do Espiritismo. Imaginem os irmãos e as irmãs que isso não deu muito certo, né? Muitos pais começaram, diante da impossibilidade de fazê-lo voltar atrás, primeiro foram procurá-lo, oferecer dinheiro para ver se ele parava com isso. Diante da negativa de Eurípides, esses pais começaram a tirar também os seus filhos da escola. Com tudo isso, né, essa pressão acabou sendo um baque na vida de Eurípides. E esse baque gerou um trauma psicológico, psiquiátrico, que fez com que o jovem precisasse se afastar, se recolher. Então, esse recolhimento se deu numa cidade vizinha. E aí foi durante esse tempo recolhido que Eurípides começou aí a notar, notar mais detalhes das faculdades mediúnicas, notar um desenvolvimento maior dos efeitos físicos, da faculdade de cura, principalmente, né? Várias coisas, na verdade, começaram a surgir em termos de mediunidade para o Eurípides. Nós tivemos aí a presença da psicofonia, da vidência, psicografia, desdobramento, a gente vai falar um pouco sobre isso, efeitos físicos, também receituário. Tudo isso foi se tornando coisa muito habitual no seu dia a dia.
E de tão habitual que se tornou no dia a dia de Eurípides, isso chamou a atenção de muitas pessoas da região onde eles se encontravam, mas também de pessoas que moravam longe da cidade de Sacramento. E Eurípides atendia a todas as pessoas que iam procurá-la, né? Sempre esclarecendo, tirando dúvidas, também levando palavras de consolo e, claro, sob orientação de médicos espirituais, receitando algum tratamento, né, para algum mal que estivesse atingindo aquela pessoa que interpelasse ali Eurípides. Sobre as faculdades que nós falamos agora, né, eu tinha comentado sobre o desdobramento, e de fato, o desdobramento foi uma coisa mais comum na vida de Eurípides, porque era uma coisa muito curiosa, né? Vamos supor que ele estava dando aula, por exemplo, no liceu, e de repente, em alguma fazenda mais isolada da região, uma mulher entra em trabalho de parto. É isso, na verdade aconteceu, né? Uma senhora entrou em trabalho de parto numa fazenda remota, pediu para o marido, então, ir buscar o Eurípides para que ajudasse a fazer esse parto, que estava um pouquinho complicado, né? Era longe, era remoto isso, né? Mas, de repente, Eurípides sentiu isso e entrou em transe. Estava lá junto com dando aula e de repente ele entrou em transe e seu espírito então se desdobrou até o local onde estava aquela mulher, auxiliada por alguém, hum, e ele fez então o trabalho, o parto da criança, né, do filho dessa mulher. Imediatamente após o parto, o espírito, nada mais tendo a fazer ali, voltou para o seu próprio corpo. E aí, alguns minutos depois, o marido dessa mulher entra na sala de aula, né, entra no liceu, pedindo para Eurípides ir com ele para ajudar a esposa que estava em trabalho de parto, era um parto difícil. E o Eurípides fala, olha, eu acabei de voltar de lá, está tudo bem, sua mulher e o bebê estão bem. Não, pelo amor de Deus, eu não te vi lá, eu saí de lá para vir para cá, é muito longe, vem comigo. Eurípides, então, claro, foi até o local. E chegando lá, a mulher, né, com o bebê no colo, fala: Ô, doutor Eurípides, o senhor está aqui de novo, né? Não precisava mais ter vindo, não, tá tudo bem, né? Muito obrigada pela ajuda, mas já estamos bem aí, graças ao senhor. E aí confirmou a presença do Eurípides lá. E então, fatos como esses eram muito comuns, né? O desdobramento principalmente. Em 1905, Eurípides fundou o grupo espírita Esperança e Caridade, onde passou a desenvolver tarefas de cunho doutrinário e também de assistência social. Algum tempo depois, sob orientação do espírito Bezerra de Menezes, ele fundou a Farmácia Espírita Esperança e Caridade. A farmácia era totalmente gratuita, a manutenção dela era feita com o salário do jovem Eurípides. Ela tinha laboratório, né, um laboratório próprio, e Eurípides oferecia um tratamento com remédios homeopáticos sem nenhuma obtenção de lucro. Ele recebia cartas, né, comovedoras, cartas pedindo diversas coisas, contando diversas situações de todo o Brasil. E ele enviava, ele respondia a essas cartas, enviando é, é, remédios, né, no caso, fabricados pelo laboratório, além de receitas e orientações dadas pelo próprio Dr. Bezerra de Menezes, que era quem estava orientando ali. Em abril de 1907, o antigo Liceu Sacramentano, então ele tinha sido fechado, né, porque passou a não ter muitos alunos, ele reabriu. Só que dessa vez, sob a orientação do espírito Vicente de Paula, ele abriu com o nome do Colégio Allan Kardec. Imaginem o marco que isso foi para o ensino do espiritismo aqui no Brasil. Claro que o colégio ensinava todas as atividades acadêmicas, mas também incluía um curso de astronomia e, evidentemente, ensinava a doutrina espírita também. Esse educandário só precisou fechar suas portas quando houve a epidemia de gripe espanhola que assolou o nosso país naquela década, né? Naquelas décadas. Com todos esses trabalhos que eram feitos, o movimento espírita na região ali de Sacramento, na região do Triângulo Mineiro, foi crescendo. E isso incomodava muito o clero católico. Esse clero passou inicialmente de forma velada e depois de forma declarada a atacar
realmente o espiritismo e atacar principalmente a figura de Eurípides. Só que Eurípides Barçanufo, ele por sua vez defendia suas ideias por meio de colunas de jornal, ele discorria muito com racionalidade, com cordialidade, evidentemente, mas com muita lógica, de uma forma que ficava incontestável mesmo. Né? Ah, e aí, diante desses acontecimentos, a Igreja Católica enviou a Sacramento, direto de Campinas, do estado de São Paulo, o reverendo, né, o padre Feliciano Iaghi. Esse padre ele era famoso pelas suas pregações, pelos seus conhecimentos. Ele era, como posso dizer, ele era tipo um padre Quevedo daquele tempo. Negava tudo que era de espiritismo. Tipo, nada existia. Né? E a igreja estava convencida de que as argumentações desse padre, né, e as convicções dele, né, seriam aí um golpe derradeiro, né, no espiritismo. E dessa forma, o referido padre, então, chegou na cidade e desafiou Eurípides para uma polêmica, para um debate em praça pública. O que foi combinado, né, aceito e combinado, horário, dia. Então, no dia marcado, na hora acertada, o padre Iaghi iniciou as observações, só que primeiro, claro, insultando o espiritismo e insultando os espíritas. Ele falava assim: doutrina do demônio e seus adeptos, loucos, passíveis de penas eternas. Ele dizia outros impropérios, né, dando um testemunho muito notável, né, um testemunho público de ódio, né, e discursos de intolerância e de sectarismo. Né. Mas Eurípides, por sua vez, não interrompeu. Ele aguardou tranquila e serenamente a oportunidade dele falar. E iniciou, então, a sua fala, primeiro com uma prece sincera, pedindo paz, né, pedindo tranquilidade para ele e também para o padre e para todos que estavam ali no ambiente, para que houvesse ali o ambiente propício, para que ele tivesse ali a inspiração do plano superior e a assistência do plano maior. E aí sim, com delicadeza, né, em seguida ele começou a defesa dos seus princípios, nos quais se alicerçavam ali os seus ensinamentos. Com muita delicadeza, com muita lógica, com bom humor também, e dando vazão à sua inteligência, ele fez cair por terra todos os argumentos doutrinários apregoados pelo reverendo. E claro, né, ele foi aí corroborado, né, pela manifestação alegre e ruidosa da multidão. E claro, e também, evidentemente, né, ao terminar a famosa discussão, o famoso debate, e reconhecendo o estado da alma do reverendo, né, teve muita pena realmente dele. Então Eurípides foi lá, se aproximou do reverendo, abraçou-o fraterna e sinceramente, desejando que ele tivesse paz, que ele encontrasse a paz. Eurípides era desse jeito, e assim ele seguiu, sempre com muita dedicação, as máximas de Jesus Cristo. Ele foi dessa forma até o último instante da sua vida terrena. Ele viveu até 1918, espalhando amor, espalhando fé, espalhando caridade e esperança. Ele trabalhou muito, né, muito por todos, principalmente que estavam doentes, e por todos aqueles que se encontravam aí em situação de miséria, de penúria. E, claro, levando também o conhecimento, a fé através do raciocínio e da lógica. Ele foi vitimado pela gripe espanhola em 18 de novembro de 1918. Ele pegou algum tempo antes o vírus da gripe, justamente em serviço dos irmãos que estavam doentes. Ele tinha só 38 anos de idade. Né? E ele faleceu, no caso, né? Seu corpo físico faleceu rodeado de parentes, de amigos e, claro, de discípulos também. Essa gripe vem encontrá-lo, né, à cabeceira dos seus enfermos, né, e assim, dessa forma, chega ao término a sua missão terrena. Imaginem só a verdadeira romaria que aconteceu na cidade de Sacramento, né, porque em peso os cidadãos ali da cidade acompanharam, né, o corpo material dele até a sepultura. E em todos havia a certeza clara de que ele ressurgia para uma nova vida, né, e que ele deveria servir de inspiração para todos nós. Assim então, meus irmãos e minhas irmãs, que nós possamos seguir
esse exemplo também, essa carta viva que foi deixada, que Deus permitiu que nós tivéssemos acesso, que nós possamos lê-la também onde nós passarmos e que nós possamos também seguir esses exemplos de maneira a nos tornarmos cartas e páginas vivas de amor, de redenção e, claro, que nós possamos levar adiante as 3 virtudes fundamentais: fé, esperança e caridade. Muito obrigado a todos e a todas pela atenção. E vamos, neste momento, fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo pela noite de hoje, pelo dia que tivemos, por estarmos todos aqui, mesmo que virtualmente reunidos em segurança. Vamos agora rogar a Deus, nosso Pai, a Jesus e aos bons espíritos que aqui se encontram, a proteção, o auxílio, o equilíbrio e a força para que sigamos em frente. Vamos também enviar nossos melhores pensamentos por todos aqueles que se encontram hoje pelas ruas, sem ter para onde ir, sem ter onde dormir, sem ter o que comer. Vamos vibrar também pelas pessoas que se encontram hoje reclusas depois de caírem pelos desfiladeiros do crime, dos vícios. Vibramos agora, neste momento, por todos aqueles que se encontrem em hospitais, sejam eles vitimados tanto por essa doença que está assolando hoje o nosso país, o nosso mundo, mas também por outras que também sempre existiram e que estão requerendo uma atenção especial. Vamos vibrar por seus familiares e também pelos profissionais da saúde que se encontram em tarefa santificada de tratamento e de cura. Vamos vibrar por todos aqueles, de um modo especial, que estão deixando esta vida, deixando este mundo, acordando na vida espiritual e sem a oportunidade tão necessária e tão sagrada de se despedir dos seus entes queridos. Eles estão chegando do outro lado com muita confusão mental, com muita perturbação. Vamos então rogar que eles sejam recebidos pelos espíritos de luz, por entes queridos que os precederam também nessa viagem de volta, e dos quais com certeza eles tinham muitas saudades. Vamos pedir também que os familiares e os amigos que ficam aqui na Terra, ainda para mais um pouco da missão, que eles sejam também amparados, fortalecidos na fé, que tenham a fé na vida futura e no reencontro que um dia sempre acontece. Vamos agora, neste momento, vibrar por todos aqueles amigos, familiares, entes queridos que falam mais de perto ao nosso coração. Vamos vibrar também pelo nosso próprio lar, pela nossa casa. Se há alguém que partilha da nossa existência doméstica, vamos vibrar também por essas pessoas, enviando muitas energias, muitas luzes. E vamos vibrando por nós mesmos, deixando toda essa luz, toda essa energia que nos circunda. Essa energia agora ela vai penetrando cada fibra do nosso ser, limpando os nossos pensamentos, limpando as nossas emoções, desbloqueando os nossos centros de força, propiciando uma sensação de alívio, de bem-estar, não somente espiritual, mas também físico. Vamos agora agradecer por toda essa assistência que estamos tendo e, evidentemente, o que nós temos a pedir agora, o que nós rogamos, é que a paz de Deus, que o amor de Jesus esteja e acompanhe cada um de nós agora e em todos os dias de nossas vidas. Tenhamos um ótimo fim de semana e que Jesus abençoe a cada um de vocês. Que assim seja. Graças a Deus.